Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, que o Senhor possa, Senhor, nos trazer um entendimento através do Teu Espírito, que Teu Espírito Santo nos traga lá da nossa mente para a gente entender as verdades da Tua palavra, a qual nós necessitamos para viver neste mundo de trevas. Nos ajuda, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, vamos dar continuidade ao estudo do livro O Evangelho de Jesus Cristo. Ao exame, você se arrependeu? Aprendemos que devemos nos arrepender para sermos salvos. Agora falta dar uma resposta pessoal à pergunta: você se arrependeu? Está se arrependendo? Você se arrependeu? Está se arrependendo? As perguntas abaixo o ajudarão a determinar se o arrependimento genuíno e é uma realidade em sua vida. Você agora pensa de maneira diferente sobre Deus? Se nós passarmos pelo arrependimento, fomos confrontados pelo arrependimento, nós geramos estas perguntas em nossa mente. Você agora pensa de maneira diferente sobre Deus? O arrependimento, irmãos, nos faz pensar de forma completamente diferente do que antes nós pensávamos. O que acontecia antes na nossa vida? Nós andávamos neste mundo de acordo à vontade do mundo. Nós não parávamos para analisar: será que eu estou certo? Será que eu estou no caminho correto? Não, nós andávamos de acordo à vontade do mundo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo permitiu que o Espírito Santo viesse sobre nós, Ele nos traz um arrependimento, irmãos. Antes da sua entrega a Cristo, vocês têm que se arrepender. Isso, irmãos, é um fato que nós não estamos mais vendo nas igrejas, porque as pessoas estão se confrontando com o sentimental. Elas estão sentindo um arrepio, elas estão chorando, elas estão sentindo algo sentimental, mas não está vindo um verdadeiro arrependimento. Para que a pessoa conheça Cristo verdadeiramente, necessita que ela se arrependa dos seus pecados. E quando nós nos arrependemos, irmãos, nós temos essas ideias. Você agora pensa de maneira diferente sobre Deus? A nossa mente muda completamente a ideia de Deus. Não temos mais um Deus que está ali em cima de um altar. Não, nós agora conhecemos um Deus que é Espírito e verdade. A nossa mente é completamente transformada através do arrependimento. Você percebe que é Deus e não você quem deveria estar no centro de todas as coisas? Quando somos confrontados com o arrependimento, nós diminuímos diante de Deus, irmãos. Você se lembra de João Batista? O que foi que ele falou? É necessário que eu desça para que ele cresça. Glória a Deus. Quando nós somos confrontados, irmãos, nós vemos que nós não somos nada sem a presença do Senhor. E tendo esse sentimento, irmãos, quem tem que ser glorificado é Deus. Não é eu nem você, é o próprio Deus. É Ele que tem que ser exaltado. Muitos se exaltam, se acham ser algo, mas, irmãos, isso quer dizer que esta pessoa não teve um confronto com o arrependimento. Quando nós se arrependemos, nós reconhecemos que nós não somos nada sem Deus. Continuando, irmãos, você está começando a reconhecer o valor dele? Você conhece quanto Deus é valoroso? Você conhece quanto Deus é grande? Você deseja buscá-lo e conhecê-lo? Isso tudo, irmãos, vem pelo arrependimento. Isso tudo é quando nós somos confrontados pelo arrependimento, nós começamos a conhecer este Deus, começamos a ter uma visão verdadeira dele. E tendo uma visão verdadeira
profundo arrependimento. Você agora pensa de maneira diferente sobre o pecado? O crente que verdadeiramente está em Cristo, irmãos, ele pensa que o pecado não é mais uma coisa boa. Ele tem o pecado, irmãos, como algo abominável. E ele quer a todo momento se afastar do pecado. Hoje nós vemos crentes em pecado, em coisas erradas. Por quê, irmãos? Porque esta pessoa não teve uma transformação de mente. É que o arrependimento nos leva a ter a mente transformada, mudada. E quando nós temos a mente mudada, nós abominamos aquilo que Deus não gosta. Aquilo que ofende a Deus, nós abominamos. Você vê que o pecado é vil e uma terrível ofensa a Deus. Olha o que eu acabei de falar. Quando nós temos a consciência em Cristo, nós sabemos que todo tipo de pecado ofende ao nosso Deus. Ah, mas é um pecadinho, uma mentirinha. Irmãos, é pecado. Não importa o pequeno, ser pequeno ou grande, não. Tudo é pecado. Você pode ser lançado ao inferno por causa de uma mentirinha, uma coisinha besta, mas ofende a Deus. Então, quando nós somos confrontados com o arrependimento, nós temos essa noção que o mínimo que você fizer ofende a Deus. E eu não posso fazer isso. Eu não posso. Você anseia estar livre de ambos, tanto da condenação quanto da escravidão do pecado. Você anseia por isso? Você quer se livrar disso? Você abomina o pecado? Se você abomina, se você quer se livrar, se você quer ser desprendido do pecado, eu te digo, irmãos, você passou pelo arrependimento. Você passou pelo arrependimento e o Espírito Santo de Deus lhe conduz, porque Ele que abre o seu entendimento para você entender. Você está determinado a confessar o seu pecado e recorrer a Deus por misericórdia? Isso tudo, irmãos, acontece quando o ímpio, o pecador, tem um encontro com Deus e Deus traz esse arrependimento e você olha para si mesmo e se lança a Deus. Por quê? Porque você olha para si e vê quanto você está longe de Deus, quanto você ofendeu a Deus, quanto a sua vida não glorifica a Deus. E quando essa consciência vem sobre você, você se lança aos pés da cruz, pedindo misericórdia, pedindo socorro. Lembra como Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo ali olha para dentro de si, irmãos, e diz: ó, o que é bom eu não consigo fazer, mas o que é ruim eu consigo. E ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele diz: eu dou glórias ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele me salvou. Quando nós temos a percepção, irmãos, que estamos longe de Deus, estamos perdidos, sem esperança, o Espírito Santo nos leva a um profundo arrependimento, irmãos. E esse arrependimento faz você se lançar aos pés do Senhor, desesperado por salvação. Mas isso, irmão, só é gerado através do arrependimento. É por isso que aqui diz: você se arrependeu. Se você se arrependeu, você está passando ou já passou por tudo isso, porque Deus te leva a se limpar, a tirar tudo aquilo que desagrada a Ele, irmãos. Não pense que para você estar na presença do Senhor, você tem que estar de qualquer jeito. Não, algumas religiões dizem: não, fique como você quiser ficar, Deus te aceita. É uma mentira, irmãos. Isso é uma mentira. Para você estar diante do Deus Santo, você tem que se santificar. E o que é a santificação? É a separação de tudo aquilo que Deus não agrada, tudo aquilo que ofende a Deus. Você tem que se separar para que você possa estar diante deste Deus. Você agora pensa de maneira diferente sobre o caminho da salvação? Você
claramente que não pode ir a Deus através de seus pretensos méritos, mas somente através da pessoa e da obra de Cristo. Quando nós somos confrontados, nós, irmãos, caímos em si que os nossos méritos não nos levam a Deus. É inútil pensar que você pode ganhar a salvação, que você pode correr atrás dela, conseguir. É inútil, irmãos, é inútil, porque a salvação é um dom de Deus, é Deus que dá. Ninguém pode ganhar, ninguém pode comprar. Então, quando nós passamos pelo arrependimento, nós olhamos para nós mesmos e dizemos: ó, eu não consigo, Senhor, eu não consigo ser bom, eu não consigo ganhar minha salvação. As coisas que eu faço, a bondade que eu faço, não é mérito para que eu possa ser salvo. E nós, irmãos, recorremos à pessoa e à obra de Jesus Cristo, irmãos. Porque você pode ser o homem melhor da face da terra, o melhor homem bondoso. Isso não lhe garante a vida eterna, irmãos. Isso não lhe garante. Efésios fala sobre isso, irmãos. É dom de Deus, não provém de obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, sabendo disso, o que é que nós temos que nos agarrar? O que é que nós temos que confiar? Na pessoa e na obra de Jesus Cristo, irmãos. É nele. Nós só vamos ter a salvação através dele, através dos méritos dele, irmãos. Você reconhece que suas melhores ações são como trapos de imundície diante de Deus? Veja, tudo que você faz, toda a sua bondade. Eu dou cesta básica, eu ajudo os pobres, eu dou dinheiro. Isso tudo é trapo de imundície diante de Deus. Isso não ganha nada diante de Deus, irmãos. Só por Cristo Jesus e estaremos na glória. Por fim, você tem rejeitado toda a confiança em sua própria justiça? Nós não podemos nos agarrar na nossa justiça. Eu sou uma pessoa boa, Deus vai me salvar porque eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada com ninguém, eu não desejo mal nenhum a ninguém. Eu sou bom, Deus vai me salvar. Você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Se os seus méritos não estiverem em Cristo, você é um forte candidato para estar morando no inferno. Se os seus olhos, a sua confiança, o seu coração não estiver no Senhor Jesus Cristo, você está perdido, irmãos. Infelizmente, no tempo que vivemos, há pessoas que acham que os méritos dele irá ganhar alguma coisa diante de Deus. Há pessoas que ainda pensam, crentes em Cristo Jesus, que ainda pensam que a bondade vai requerer algo diante de Deus. Se engana, irmãos, porque tudo que nós fazemos diante de Deus é trapo de imundície, irmãos. A bondade que nós fazemos hoje, entenda isso, a bondade que você tem, a caridade que você tem de ajudar uma pessoa, isso provém do Espírito de Deus que está em você. É Ele que te impulsiona a mostrar as boas obras. Mas essas boas obras não requer ganho nenhum, irmãos. Isso só é expressado porque Cristo está em você. Isso vem de Cristo, não é de você. Por você dava veneno nos outros. Por sua carne, você botava os outros para fora. Mas hoje, se nós temos algumas obras, porque o Senhor nos ordena, porque nós devemos mostrar as obras boas do nosso Pai, para que o Pai seja glorificado, irmãos. Mas nós não ganhamos méritos nenhum com isso. Isso tudo é para a glória de Deus. Se os crentes de hoje em dia tivessem a noção de quem eles adoram, e qual Espírito está habitando neles, irmãos, nós não estávamos como está hoje não, irmãos. Porque os crentes iam estar de joelho, orando, intercedendo, buscando a Deus. A igreja do Senhor ia ser igreja fervorosa. Infelizmente, os crentes de hoje não sabem o Deus que adora, não sabem o Deus que exalta.
infelizmente, se você é capaz de responder afirmativamente a essas questões, e se elas são realidades crescentes em sua vida, é uma indicação de que Deus tem e está agindo em seu coração, iluminando sua mente para que você veja a verdade e lhe concedendo o arrependimento para a salvação. Se todas as perguntas nós afirmarmos, sim, Senhor, aconteceu comigo, sim, Senhor, está acontecendo, a palavra diz, irmãos, que nós estamos sendo inclinados para o arrependimento, para a salvação. Isso quer dizer o quê? Que verdadeiramente você conheceu a Cristo. Se tudo isso aqui te incomoda, o pecado, você abomina, se você não tem méritos em suas obras, isso quer nos dizer, irmãos, que nós verdadeiramente nos arrependemos e estamos caminhando para a salvação. Se você não pode responder afirmativamente essas questões, mas deseja a salvação, então continue buscando a Deus em sua palavra e em oração. Reflita nos versículos bíblicos que estudamos e examine a sua vida à luz deles. Continue a clamar a Deus e procurá-lo em sua palavra até que ele tenha feito muitas mudanças em seu coração. Aqui o irmão Paul Washer nos diz que nós devemos perseverar, irmãos. Se você ainda não pode afirmar estas perguntas com certeza, mas você deseja a salvação em Cristo Jesus, você deseja ser um hóspede das mansões celestiais, você tem que continuar perseverando. E nós vamos perseverar em quê? Na palavra de Deus e oração, irmãos. Só assim nós vamos ter a manifestação de Deus em nossa vida, irmãos. Muitos aí estão fazendo muitas práticas, muitas formas, muitos jeitos. Irmãos, isso tudo é loucura, irmãos. Nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas se afastaram da palavra de Deus, irmãos. Eles não querem mais a palavra. Como o apóstolo Paulo diz, eles terão comichão nos ouvidos. Eles não vão querer ouvir a palavra de Deus sincera e pura. Mas se isso incomoda você, procure perseverar. Procure Deus aonde? Na sua palavra. Busque a Deus em oração, irmãos. Tenha comunhão com Deus, porque só por Ele, irmãos, nós vamos ter uma garantia, irmãos. A religião não pode te dar isso. As placas de igreja não podem te dar isso. Homens não podem te dar. Só vamos ter a salvação eterna e a certeza da salvação em Cristo Jesus, irmãos. Somente nele. Louvado seja o Senhor. Fé. Vamos expor um pouco da fé. Fé. Com o arrependimento para a vida vem a fé salvadora. A fé é mais do que uma crença na existência de Deus. Ela também envolve uma confiança, certeza e dependência em seu caráter, bem como na veracidade de sua palavra. A Bíblia declara: crê tu que Deus é um só, faz bem. Também os demônios creem e tremem. Tiago capítulo 2 versículo 19. As pessoas com fé genuína não apenas creem que existe um Deus, mas elas concordam com o que Ele diz e confia nele. Para que a gente tenha fé, irmãos, não é você só crer. Depende, irmãos, que você confie, tenha confiança no Deus da sua salvação. Nós estamos sempre expondo a palavra de Deus. Toda quarta, todo sábado, nós expomos a palavra de Deus na igreja.
crer, ter fé e ter confiança no que Deus diz em sua palavra. Olha o que Tiago diz, crer tu que Deus é um só, faz bem, até os demônios creem e tremem. Os demônios creem, mas eles não confiam. Eles creem, mas não têm a confiança. Nós, ao contrário, irmãos, devemos confiar plenamente na palavra de Deus, irmãos. O apóstolo Paulo diz em 1 Romanos capítulo 16 que a palavra de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque hoje em dia nós não estamos vendo pessoas entregando a vida genuinamente, verdadeiramente. Hoje nós vemos pessoas que têm aquela emoção, aceitam o Senhor Jesus Cristo, daqui um dia está indo e vai embora. Por que nós não vemos mais isso? Porque a palavra de Deus não está sendo mais exposta, irmãos. Eles estão trazendo outras coisas para dentro da igreja e deixando a palavra de lado. Quando vai se pregar, é um pouquinho, Deus é com você, Deus é isso, Deus é aquilo. E não expõe a palavra de Deus como ela tem que ser exposta à igreja. Como você vai ter edificação se não tiver a palavra de Deus? Como? Eu vou trazer aqui um balé, eu vou trazer um teatro. Isso vai te edificar? Isso vai te dar poder e autoridade diante de demônios, diante de hóstias malignas, espíritos malignos? Você acha que isso você vai ter edificação para combater espíritos malignos, espíritos imundos? Irmãos, só vamos ter poder e autoridade quando essas palavras estiverem em nosso coração, irmãos, e ela ser a direção da nossa vida, e confiarmos nela, irmãos, e naquilo que fez essas palavras. Assim você terá força, assim você terá sabedoria. É quando se prostrar diante da palavra de Deus. O que Salmos 1 diz? O prazer do crente está a meditar na palavra de dia e noite. Medita na palavra de Deus. O prazer do servo é meditar dia e noite. Assim também nós devemos estar, irmãos, meditando dia e noite na palavra de Deus. Todo direcionamento da nossa vida tem que ser a palavra, não ideias de pessoas, não, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Fé fé definida. A Bíblia define a fé como a certeza de coisas que se esperam e convicção e fatos que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Isto nos leva a uma questão muito importante. Como uma pessoa sensata pode estar segura do que espera ou ter a convicção de que o que nunca viu realmente existe? Isso muitos ímpios têm essa convicção que Deus existe. Eu não vejo, eu não pego. Como Deus existe? As manifestações de Deus, será que é verdade? Irmãos, isso é para quem crê, irmãos. As coisas de Deus é para quem crê, não é para todos. Se você está aqui esta noite, porque Deus te levou a crer, a ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Sem fé nós não estaríamos aqui, estaríamos lançados neste mundo, fazendo a vontade do mundo. Mas a fé foi nos dada pelo nosso Deus, e é por isso que nós estamos aqui. A resposta a esta pergunta se encontra no caráter de Deus, na confiabilidade da Bíblia e no ministério do Espírito Santo. Nós podemos ter a segurança do perdão dos pecados, da reconciliação com Deus e a esperança da vida eterna por Deus, porque Deus prometeu estas coisas na Bíblia. Onde é que nós vemos isso? Em Tito, capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha o que Tito diz, em esperança
esperança da vida eterna, a qual Deus prometeu. Deus nos prometeu. E Ele nos diz que Deus não pode mentir. Deus não pode mentir, irmãos. Essa é a nossa garantia, irmãos. Porque o nosso Deus não é um Deus mentiroso. Deus é imutável. Ele não muda, Ele não tem variação. De manhã eu estava pregando isso, ali fiz uma live no Face, estava pregando sobre isso, a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Essa é a nossa confiança de termos um Deus que é reto, é verdadeiro, e Ele não muda os seus planos. Nós vemos também em João capítulo 16, versículo 13, ó. No entanto que Ele, o Espírito da verdade vier, Ele nos guiará em toda a verdade, porque Ele não fala de si mesmo, mas tudo que Ele ouve, isto Ele dirá, e vos anunciará coisas vindouras. Por que você tem esta confiança? Por quê? Como você pode explicar esta confiança que você tem? Se eu fechar os olhos hoje, estarei na glória. Como você pode confirmar isso? Nós não temos uma carta para mostrar, nós não temos uma assinatura, não. Mas o que nos confirma, a nossa garantia, irmãos, é o penhor, o Espírito Santo, irmãos, a qual foi nos dado, e Ele nos inclina a isso, irmãos. A nossa confiança é o penhor da nossa salvação, o Espírito de Deus. O Espírito Santo, Ele nos inclina a ter essa confiança que estamos salvos e caminhamos para a glória do Senhor. Então, nem todos vão ter essa convicção, irmãos, porque nem todos têm o Espírito de Deus. Infelizmente, há irmãos dentro da igreja que ainda não têm a plenitude do Espírito, irmãos. Aceitaram Jesus, sim, mas o Espírito de Deus ainda não está pleno. Por que não está pleno? Porque eles ainda estão caminhando em pecado, porque eles ainda gostam das coisas do mundo, e isso afasta o Espírito de Deus. O que foi que Paulo nos disse? Não apaguei o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo. Se lembra de Sansão? Sansão era um homem cheio do Espírito de Deus. Aquele homem arrancou uma grade, um portão de um palácio e levou nas costas, largou lá em cima do monte. Um homem, aquele homem era cheio de Deus. Mas quando Sansão começou a se inclinar ao pecado, agradar o seu coração, querer as coisas do mundo, quando ele precisou de Deus, Deus se afastou dele, irmãos. Por que Deus se afastou dele? Porque Deus é santo, irmãos. Deus é santo. Nós devemos a todo momento lembrar disso. Deus é santo. E Deus não anda em pecado. Como Deus mandar com você e você tão em pecado? Você amando as coisas do mundo. Como? Se Deus é santo. O Espírito de Deus é santo, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque não recebeste o Espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebeste o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Porque você reconhece Deus como seu Pai? Porque o Espírito de Deus, Ele inclina a isso, irmãos. Porque o Espírito de Deus nos confirma que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus. Versículo 6. E porque vos sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clamamos Abba Pai, irmãos. O Espírito de Deus nos confirma que somos filhos, irmãos. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo para você se alegrar. Eu vejo crentes tristes, abatidos, porque a plenitude do Espírito não está agindo, irmãos. Não está agindo.
Quando nós temos essa plenitude, a nossa vida é alegre, porque sabemos quem está conosco, sabemos para onde estamos caminhando. Irmãos, peça a Deus para me afastar de tudo aquilo que não agrada a Ele. Peça a Deus para a plenitude do Espírito estar em sua vida, para que você sinta a presença do Deus vivo na sua vida. João capítulo 2, versículo 20 ao 27. E vos tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Eu não vos escrevi julgando que não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira advém da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é anticristo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, o mesmo não tem o Pai. Mas aquele que recebe o Filho tem o Pai também. Portanto, que isso esteja convosco, o que ouviste desde o princípio. E se isso que ouviste desde o princípio permaneça em vós, vós também haveis de permanecer no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos enganam. Porém, a unção que vós recebeste dele permaneça convosco, e não tendes necessidade de que homens algum vos ensine, mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas, e é verdade e não mentira, como ela vos ensinou, haverás de permanecer nela. O apóstolo João, irmãos, nos diz que aquele que habita em nós é o Espírito da verdade, irmãos. O Espírito da verdade, a qual esse Espírito nos inclina à verdade. João escreve aqui aos irmãos porque havia pessoas entrando na igreja e trazendo falsas doutrinas. E João vem, adverte esses irmãos: olha, vocês conheceram o Espírito da verdade, se é que ele está em vós, porque este próprio Espírito da verdade vos ensinará a verdade. Então, irmãos, nós temos o Espírito de Deus. Tendo o Espírito de Deus, quem pode nos enganar? Quem pode nos levar a falsos ensinamentos? Porque o Espírito da verdade nos inclina à verdade. Então, irmãos, não precisamos de estar com medo, não precisamos estar aflitos, não, irmãos, porque temos o Espírito de Deus em nossa vida, irmãos. A fé em foco, a fé salvadora, consiste especialmente na confiança de que Cristo é o nosso Salvador, nossa única justiça para com Deus. Uma das maiores evidências do arrependimento genuíno é que não estamos apenas nos afastando do pecado, mas também estamos deixando de confiar em nossas próprias virtudes, méritos ou obras para obter uma posição justa diante de Deus. Percebemos que todas as nossas respostas, boas ações e virtudes pessoais são como trapos de imundície. Isaías capítulo 64, versículo 6. E nos firmamos a rejeitar-nos com um meio possível de obras à salvação. Sabemos que, se quisermos nos reconciliar com Deus, não será por resultado das nossas obras para com Ele, mas como resultado de seu grande trabalho por nós através de Jesus Cristo.
concordamos sem reservas com os seguintes versículos bíblicos. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Ora, aos que trabalham, o salário não é considerado como favor, e sim como dádiva. Mas aos que não trabalham, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 4 e 5. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Aqui, irmãos, nós vemos que os nossos méritos não servem de nada, irmãos. Os nossos méritos não vão nos levar a Deus, irmãos. Nós só precisamos olhar para Cristo, irmãos. Ele é o nosso Salvador, irmãos. É dele que nós dependemos, irmãos. Então, se você acha que você é bom, se você acha que eu posso conseguir, irmãos, você está errado. Volte e olhe para a cruz, irmãos. Olhe para a cruz, creia na pessoa e na obra de Jesus Cristo, irmãos, para que você seja participantes da glória de Deus, da salvação eterna. A fé ilustrada por meio da vida de Abraão, a Bíblia nos fornece uma maravilhosa ilustração de fé genuína. Quando Abraão e sua esposa Sara estavam muito além da idade de terem filhos, Deus lhe prometeu um filho. Em resposta a estas promessas, a Bíblia declara que Abraão estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Romanos capítulo 4, versículo 21. Abraão creu em Deus e isto foi crédito como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 3. Com relação ao Evangelho, a fé genuína envolve crer e confiar no que Deus revelou sobre si mesmo, sobre nós e sobre a sua obra de salvação através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Crer é estar plenamente seguro de que o que Deus prometeu através de Jesus Cristo, ele será realmente disposto e capaz de realizar. Os seguintes versículos bíblicos são bom exemplo do que Deus prometeu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 21. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Irmãos, essa é a nossa confiança, irmãos. Essa é a nossa confiança. Jesus Cristo, Ele é a nossa confiança. Não temos outra, irmãos. Ele diz em sua palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, o que devemos confiar? O que devemos apostar? Em nada, irmãos. Se não for Jesus Cristo, estamos perdidos. Se não for o Filho de Deus, estamos perdidos. Então, se você crê, continue crendo. Se a sua fé está depositada em Cristo, continue depositando em Cristo. Mas se você ainda não crê, creia verdadeiramente.
verdadeiramente no Senhor. Deposite toda a confiança, porque Deus é um Deus imutável. Ele não muda, irmãos. Ele não é mentiroso. Ele não é homem nem filho do homem para que minta. Então, irmãos, o que nós devemos fazer? Nos lançar aos pés do Senhor a todo momento, irmãos. A todo momento devemos nos lançar diante do Senhor. Autoexame. Você crê? Devemos crer em Jesus Cristo para sermos salvos. A pergunta que ainda resta ser respondida é pessoal. Você crê nisto? Isto é uma pergunta ao seu coração, irmãos. Você crê nisto? Você crê, confia e depende da pessoa e da obra de Jesus Cristo? As perguntas abaixo o ajudarão a determinar se a fé genuína é uma realidade em sua vida. Você está convicto de que a salvação não se encontra nenhum outro nome exceto no de Jesus Cristo? Você está convicto de que são falsas as reivindicações de todos os outros profetas e salvadores? Você confia seu eterno bem-estar ou o poder e a fidelidade somente de uma pessoa, Jesus de Nazaré? A sua vida está assim, irmãos? A sua confiança é Jesus de Nazaré? Então você está caminhando certo, irmãos. Você está convicto de que a salvação não é resultado de sua própria virtude ou mérito? Você está convicto de que até mesmo seus mais justos atos são como trapos de imundície diante de Deus? Você está convicto de que a salvação pelas obras é totalmente ineficaz? Você tem essa convicção? Você se justifica por si mesmo? Ou a sua justificação está em Cristo Jesus? Se a sua justificação está em Cristo, irmãos, você está caminhando para a salvação. Você deposita toda a sua confiança no Filho de Deus para salvá-lo dos seus pecados? Você está dependendo dele para ensiná-lo a verdade da Bíblia, para perdoar seus pecados pelo seu sangue e para mudar seu coração através do Espírito dele? Irmãos, isso aqui é o caminho da salvação, irmãos. Isso aqui é o caminho da salvação dos perdidos. E para nós também, porque às vezes nós podemos nos enganar, acharmos que já estamos lá e ainda está na metade do caminho. Então, irmãos, a nossa vida deve ser uma constância de análise. Nós devemos nos examinar todos os dias. Todos os dias devemos nos examinar, olhar para dentro de si. Será que eu estou servindo ao Senhor? Será que a minha vida fala de Cristo? Será que as pessoas estão vendo Cristo em mim? Isso tem que ser uma análise constante, irmãos. Por quê? Porque nós fomos tirados das trevas. Antes você era treva, hoje você é luz, porque Cristo te trouxe para a luz. Então esta análise tem que ser viva em nosso coração. Devemos sempre olharmos para nós mesmos, se arrependermos dos nossos erros, pois praticamos erros todos os dias, irmãos, porque não somos perfeitos, erramos todos os dias e devemos estar nos arrependendo diante do Senhor. Se você é capaz de responder afirmativamente essas perguntas, é uma indicação de que Deus tem e está trabalhando em seu coração, iluminando a sua mente para que você entenda a verdade e possa crer para a salvação. Se você não puder responder afirmativamente essas perguntas, mas deseja a salvação, então continue buscando a Deus.
em sua palavra, a Bíblia é através da oração, reconsidere as promessas que temos estudadas e examine sua vida à luz delas. Continue a clamar a Deus para que Ele supere a sua descrença e o salve. A Bíblia promete: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Continue a buscá-lo em sua palavra, até que o Espírito de Deus te dê a garantia de que você é um filho de Deus. Glória a Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Irmãos, tudo isso aqui que nós lemos, nós estamos estudando, irmãos, e tudo isso aqui é para a nossa edificação, irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Tire isso da sua mente, porque Deus nos vê todos iguais. Mas, irmãos, devemos estar nos analisando, devemos estar olhando para a nossa vida continuamente, irmãos, para que a gente não caia em falhas, para que a gente não caia em erros, porque o que está se deparando diante de nós, irmãos, tem muito engano, tem muito erro, irmãos, muito falso evangelho, um outro evangelho que está trazendo as igrejas, irmãos. O apóstolo Paulo diz em sua palavra que não é o evangelho de Cristo, não é. Então, se você se deparar com algo que não provém da palavra de Deus, saia disso, irmãos. Saia disso. Procure uma igreja bíblica que tenha compromisso com a palavra, irmãos. Com a palavra. Porque é com estas palavras que você irá entrar no céu. É a garantia da nossa vida eterna. É a palavra de Deus, irmãos. Então, nós devemos pedir a Deus, pois o Espírito dele já foi nos dado, mas devemos pedir a Deus: Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, para que a gente não seja enganado, que seu Espírito fale ao nosso coração, para que a gente saiba aonde está andando. Então, irmão, o que é que nós devemos fazer? Estar em constância a oração, irmãos. O crente que não ora, irmãos, é um crente morto, irmãos. É um crente morto. Um crente que não tem uma vida de oração é um crente morto, irmãos. E sendo morto, ele vai ser enganado por qualquer coisa. Qualquer coisa vai levar ele. Então, irmãos, se coloquem diante de Deus em oração, pedindo que o Espírito de Deus fale aos nossos corações, que ele seja inclinado a todo momento à verdade da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus.